Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo te faça recuar. Mas, pelo contrário, você torne o medo uma arma em favor da tua vida. Sabe como? Através da oração. Quando você sentir medo, meu irmão, corra para Jesus e ore. E profetize sobre sua vida o contrário daquilo que está te causando medo. Sabe, muitas das vezes nós passamos por situações que nos causam medo. Medo do que a gente possa viver, medo do amanhã, medo do que pode acontecer, medo do que pode faltar. Mas, meu irmão, entregue em oração os teus medos e os teus anseios. Sabe por quê? Todos aqueles heróis da fé tiveram seus medos, sabe? Eles passaram por situações em que eles temeram o que podia acontecer, mas eles lembraram exatamente daquilo que Deus prometeu para eles lá atrás. E eles se apegaram às promessas de Deus e entregaram em oração para quem podia salvar, sabe? A palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia vai falar sobre isso, sobre o medo que Jacó sentiu do seu irmão Esaú. Passado-se algum tempo, muitos anos depois que Jacó ele fez aquela trapaça com Esaú, que ele tomou a primogenitura dele, ele teve medo de que Esaú o matasse. E era o temido encontro deles dois que ele teve medo. Mas ele correu para Deus para orar, para pedir que ele o guardasse desse encontro. E a palavra se encontra em Gênesis no capítulo 32, a partir do versículo 6, que vai dizer: os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão, ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó viu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô, Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salve do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que me prometestes que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Veja, meu irmão, a oração que Jacó fez, relatando para Deus o seu medo, o seu temor. Mas ele lembrou que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha pedido para ele. Ele estava seguindo exatamente os passos que o nosso Deus tinha traçado para ele. E ele relatou para Deus tudo isso. E contou a sua aflição, que só o Senhor poderia salvar, porque o seu irmão estava vindo com 400 homens e ele não tinha essa mesma quantidade para lutar contra ele. E ele sabia que o seu irmão estava furioso e que não existia outra pessoa que podia salvar a não ser o nosso Deus. Meus irmãos, muitas das vezes nós passamos por situações e tememos, mas a última palavra vem de quem? Vem de Deus. Não vem do homem, não vem daquele que pode te ajudar, sabe? Mas a última palavra, ela vem do Senhor. E mesmo que você esteja passando por algo que tenha te causado medo, medo do teu amanhã, eu falo do teu amanhã, por algo que possa vir a faltar, Deus me trouxe aqui para te dizer que a providência, ele vem dele. A providência vem do Senhor, meu irmão, e eu quero que você creia que é Deus quem vai fazer, é Deus quem vai suprir, porque veja o que aconteceu após a oração de Jacó. No capítulo 33, no versículo 4, vai dizer: porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. Olha o milagre do nosso Pai. Será que Jacó, ele acreditava nesse final? Jamais. Jamais. Ele imaginou que isso poderia acontecer. No mínimo, que ele desse as costas e ignorasse, sabe? Mas Deus foi além. Eles se abraçaram e choraram. Veja como o nosso Deus, ele é maravilhoso e ele muda histórias. Ele muda histórias, meus irmãos. Não tem o que você fazer, sabe? É só orar. Ora, que o teu Pai atende e muda o final da tua história. E lembre-se, não tenha medo. Mas mesmo assim, se você tiver, ore. Assim te diz o Senhor.